Boa noite, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um pós-jogo na Resenha TV. Um pós-jogo mais que especial, um pós-jogo finalista. O Clube de Regatas Vasco da Gama está de volta à final pela primeira vez desde 2011, após bater o Fluminense num jogo dificílimo, e é sobre isso que eu, Pedreiro, vou comentar com meu amigo Fabinho. Fabinho, que noite! Que jogo! Acho que foi um teste para cardíaco, acho, para todo mundo. Mas vamos começar pelo começo, né? Pra gente comentar esse jogo. Me passei as escalações. Boa noite, Pedreira. Boa noite, Emis. Cara, uma noite histórica, do jeito que o futebol carioca está acostumado. Maracanã lotado, mais de 65 mil pessoas. E o Vasco mostrando que é o Vasco. Tendo um grande goleiro, que a gente vai falar mais à frente, que é o Léo Jardim. E não desistindo em momento nenhum. Mas vamos começar com as escalações? Começar com a escalação do mandante, né, do Fluminense. O Fluminense veio a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva e Freitas na zaga e o René na lateral esquerda. Meio campo foi o mesmo do primeiro jogo, Martinelli, Nonato e Lúcia Costa. Só que a gente teve uma alteração. O Soteldo lesionado deu lugar ao Canóbio, que voltava de suspensão, juntamente do Kevin Serna e do Everaldo. E o Vasco foi com o que tinha de melhor. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga composta por Carlos Coelho e Robert Renan. E na lateral direita, não, na lateral esquerda, o nosso Pumitinha, Puma Rodrigues. Meio campo com Barros e Thiago Mendes fazendo a contenção. E o Felipe Coutinho armando as jogadas. Um ataque bem móvel, mais uma vez, com o Ryan, Nuno Moreira e o Andrés Gomes. Cara, começo do jogo, eu fiquei surpreso. Eu achei que o Vasco ia jogar um recuado, mas não. O Vasco foi pra cima nos primeiros 20 minutos de jogo. Foi melhor que o Fluminense. Não é à toa que o Andrés Gomes fez o Fábio fazer uma defesaça. O Fábio, que pra mim foi um dos destaques do jogo. E que negócio, né, Felipe? O Fábio é igual o vinho. Quanto mais velho, melhor, né, cara? E pô, o Andrés Gomes chegou lá, aquele chute no ângulo foi absurdo. Ia no ângulo, só que o Fábio buscou lá. Além disso, a gente teve o chute do Coutinho também, que o Coutinho teve uma partida apagada, mas teve aquele chute de fora da área. Teve um chute do Ryan de falta também, que o Fábio busca. No primeiro tempo, no geral, o Vasco foi melhor. O Vasco, é, Só que é aquele negócio, né, cara? Clássico é decidido no detalhe. Aí, numa escapada que o Fluminense deu, gol contra bizarro do PH. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse gol. Cara, então, esse gol foi um gol de muito azar. E também eu achei de um pouquinho de burrice. Que vamos ser honestos, pegando aqui o lance. O que acontece é, a escapada do Fluminense, o Canóbio ele chega pela linha de fundo, ele solta um passe ali quase que caindo, sobra pro Everaldo, o Everaldo chuta, bate na trave, o Léo Jardim não tinha muito o que fazer, e na hora que ia sobrar pro Paulo Henrique era só ele tirar, ele fez um artifício. Não tinha pra que ele lançar pra lá. Ele soltou, tipo... Cara, quando é pra você afastar a bola, você não afasta a bola em direção ao seu gol. Por isso que vários jogadores erram quando vão fazer esse tipo de lance. Porque esse é um lance de alto risco. É um lance que, beleza, você é um jogador bom tecnicamente, mas e se você errar? E foi o que aconteceu. O Paulo Henrique, infelizmente, errou. Bateu ali no calcanhar dele e tudo mais. Mas, de qualquer forma... E você acha que o fato dele ter feito esse gol contra atrapalhou o desempenho dele no jogo? Porque meus amigos assistindo aqui em casa acharam que ele ficou meio que com medo. Abalou a confiança dele. Ficou, porque ele já tinha feito merda, ele não queria fazer mais. E depois, no segundo tempo, a gente teve uma queda do time inteiro, né? De todos os times. Parecia que os times estavam sentindo a temporada, até porque o Fluminense, o jogo que eles estavam fazendo ontem, era o jogo de número 79 na temporada, tá bom pra você? Quase 80 jogos. E o Vasco tava, tipo, 70 e brau também. É muito jogo durante a temporada, isso com certeza tá cansando os jogadores. E, cara, uma coisa que eu quero ressaltar é que eu não achei que o Vasco, em geral, fez um jogo ruim, muito pelo contrário. Teve alguns momentos que o Fluminense foi melhor,
como também tem momentos que o Vasco foi melhor. Eu acho, inclusive, que o mais correto para esse jogo seria um empate. Porque se você for olhar, o Léo Jardim só fez 2 defesas. Já o Fábio trabalhou muito. Sim. E, enfim, o Vasco, no segundo tempo, ainda conseguiu buscar um resultado ou outro e tudo mais, conseguiu fazer algumas coisas aí diferentes, mas, novamente, parava em 2 personagens dessa partida, Thiago Silva e Fábio. O Thiago Silva, que eu não comentei no primeiro tempo, bicho, tem uns lances monstro, que eu até mandei pro JG botar na transmissão, que tem um que o Thiago Silva é absurdo, pô. Que o Ryan, ele recebe a bola ali e o Thiago Silva deixa o Ryan caído, porque ele desarma com precisão pouco antes do Ryan conseguir chutar. O Ryan, ele conseguiria fazer esse gol com qualquer um dos zagueiros do Brasil. Mas o Thiago Silva é extra classe, gente. Não dá pra gente omitir. Thiago Silva... Alô, Ancelotti! Muita gente fica falando, e se convocar o Léo Pereira? Pra mim, Thiago Silva é obrigatório. Pra mim, Thiago Silva, ele é muito além do que nós temos aqui no Brasil. E digo mais, não é à toa que ele já tá pra sair do Fluminense, né? Saiu a notícia que ele vai sair do Fluminense. E times europeus já estão querendo ele. Estão falando que o Milan vai trazer ele. Também sub-40 o Milan, né? Mas enfim. E aí... O Vasco, no geral, teve poucos lances aí de perigo. Tem um aí que eu não consegui a gravação, mas eu vou deixar a foto, que eu acho que quem assistiu o jogo vai conseguir lembrar. Que o Serna, ele sai de cara e o Serna faz uma merda. Eu vi. Que o Serna, ele sai de cara pro gol e ele não faz nada, ele se complica, ele perde a bola, ele ficou em estado de chute Everaldo. foi igualzinho os lances falando pro Everaldo chutar, enfim. Cara, ontem teve no começo do segundo tempo, o Vasco tocando a bola pra dentro da área, que até o Vasco perdeu a bola, velho. Eu fiquei muito puto. Cara, isso foi loucura. E aí, não sei se você tem esse termômetro de jogo, mas assim, o tempo vai passando, o Fluminense foi perdendo chance, e aí chegou um ponto que eu falei, não, mano, não faz mais não. E realmente estava muito difícil de fazer, porque o Vasco, se você olha bem, calma que eu me perdi no que eu tava falando. Porque o Vasco, se você olhar bem, teve mais volume de jogo, o Vasco só não conseguia converter. Tava numa noite muito iluminada do Fábio, a zaga do Fluminense estava muito bem, apesar do Freitas. Apesar desse horroroso que, pelo amor de Deus, se Xerém não tem um zagueirinho melhor que o Freitas, fecha a base do Fluminense agora. Encerra Xerém agora, porque, pelo amor de Deus, o Fluminense sempre produziu jogador bom. Como é que ele não produz um jogador nota 7? Não tô falando pra fazer um jogador absurdo, tô falando nota 7, porque o Freitas ele é um nota 5. De qualquer forma, o Fluminense ainda teve aquela chance que o John Kennedy perde no final do jogo, né, que... na hora eu pensei, caraca, esse cara tá ridiculamente mal. E vai pros pênaltis. E na hora que vai pros pênaltis, meu irmão... Eu tranquei, tá, cara? Eu pensei, cara, seja o que Deus quiser. E aí, primeiro pênalti, Thiago Silva. Thiago Silva bateu bem demais. Não vai ter as imagens aqui por questões de direitos autorais. A gente vai acabar tomando copyright se a gente botar todos. Mas o Thiago Silva cobra o primeiro, converte. Depois vem o Verratti. E aqui... Pô, não sei você, mas eu olhei a cara do Verratti e eu já falei, tá com cara que vai perder. Eu pensei o seguinte, ele decidiu o último jogo, falei, cara, geralmente é assim, perde. Já que a gente tá falando de pênalti, eu vou ser bem sério com você. Ó, o Verratti não me passou tanta confiança dessa vez. O Coutinho não me passou tanta confiança, porque, cara, acho que, se eu não me engano, é o primeiro ou segundo pênalti só que ele bate desde que ele voltou pro Vasco. Não, acho que é o terceiro, mas em decisão quarto, é o primeiro. Não, ele converteu em alguma decisão aí. Não, acho que contra o foi contra o Operário ele não Operário. bateu. Não? Então, depois eu verifico essa informação. Mas vamos lá. E aí depois do Verratti, quando o Verratti perde, a gente já pensa, um dos melhores batedores perdendo, isso aí é Eu clima perfeito pensei, pro Fluminense não, passar. só que pegando seu gancho, logo depois vem o quê? Ele fuma, ele cheira e gostar de baforar o quê? Oba, oba, mais um gol do JK. Eu sabia que ele ia perder. A caminhada, no que ele caminhou, eu falei, perdeu. E ele bateu mal demais, né, cara? Bateu muito mal e o Léo Jardim também foi monstro nessa. Salvou muito o Léo Jardim, que... Cara, não tem mais adjetivos pra ele. A gente já fez tanto pós-jogo aqui, não tem mais adjetivos pra definir. Vou te fazer uma pergunta polêmica. O Canóbio pipocou de novo?
Pipocou. Primeiro, superestimado. Já falei aqui várias vezes. Jogador de TikTok, jogador de highlight TikTok. É um jogador que a torcida vai ficar lembrando as arrancadas dele pra dar um carrinho. Só que vamos lá. O Canóbio é o que eu falei até no grupo depois que o Canóbio perdeu o pênalti. Se ele fosse bom marcador, ele era volante. Se ele fosse bom marcando e bom atacando pelo lado esquerdo, ele era lateral esquerdo. Só que ele é ponta. E ele não é nem volante, nem lateral. Ele é ponta. E de ponta, ele é medíocre. Se ele é medíocre de ponta e nenhum técnico pensou em botar ele de volta lá, é porque ele é medíocre em todas as outras posições. Em resumo, ele é um jogador limitadíssimo. Só que aí, torcida fascinada por jogador operário, E acha eu isso uma queria trazer um maravilha, ponto pô. importante. Lembra daquele jogo lá que o Fluminense meteu 6 no São Paulo? O Canóbio cobrou o pênalti Ah, no meio do gol. O Léo Jardim estudou ele, com certeza. o Léo Jardim já pegou o pênalti dele ano passado. Sempre achei esse Canóbio limitado. Ele é limitadíssimo. É jogador pra compor elenco no máximo. Não é um jogador pra um time como o Fluminense. O Fluminense é um time que merece jogadores melhores. Enfim. Depois a gente teve. A gente parou no gol do. Não, a gente parou no JK perdendo, né? Mas ainda teve depois o Ryan Vitor Luiz. convertendo. A gente, a gente teve Vitor Luiz. O Ganso René. convertendo. O René, e aí. Não, o René. Queria até abrir um parênteses aqui pra cobrança do René. Meu Deus, o René, que cobrança merda. Ele sempre arruma um jeito de cobrar de uma maneira bizonha e de alguma forma ele acerta. Porque aquilo ali foi ótimo pra te concentrar, mas meu Deus do céu. Categoria? Teve, mas arriscado. E aí depois, o do Canóbio perder, era do Puma, né? Era Meu só o Puma Pumitinha. fazer. E ele foi lá e decidiu. Mais uma vez. E o Vasco volta pra final, depois de muitos anos. E, cara, é lindo assistir isso, é lindo de ver. O Fico muito gigante acordou. feliz. Cara, é muito bonito saber que, pô, eu ainda não processei Eu o fato também de não, estarmos cara. na A gente final. ainda não caiu. Mas, sinceramente, vou fazer de tudo pra ir nessa final, no jogo de volta. Vai ter cobertura na Resenha TV, sim. E, bicho, é bom demais a gente poder presenciar esses E momentos outra coisa, grandes. cara, o pegando um contexto. Há quanto tempo a gente não tinha um time que a gente podia confiar? Um time que a gente sabe que quando quer jogar, joga. Eu não confio nesse time. Mas não é por eles serem ruins, não. Minha confiança veio muito mais por culpa deles. Mas que nem eu disse, eles sabotaram a nossa campanha no Brasileiro. Eles fizeram, tipo, 7 derrotas em 8 jogos. Sacanagem pura mesmo. Estavam se poupando para a Copa do Brasil, que nem eu te falei. Estavam com cabeça na Copa do Brasil. Mas esses jogadores, eles tacaram uma responsabilidade para eles, que era buscar o título acima de tudo, né? Porque a única coisa que poderia apagar o vexame que eles fizeram no Brasileiro era isso. Então, agora é acreditar. Existe uma frase de um filme, quem já viu Star Wars vai saber do que eu tô falando. Que o Luke, ele chega, ele tenta levantar uma nave, ele fala: Ah, mestre, mas levantar pedras é uma coisa, uma nave é muito diferente, é muito maior, muito mais difícil. E o Yoda chega e diz que tamanho não importa. Ele chega e diz que, independente do que ele pensa, ele tem que acreditar. Só que o Luke diz que é impossível. E o Yoda, minúsculo como é, levanta uma nave inteira. E o Luke depois diz: Eu não acredito. E o Yoda diz: É por isso que você falha. E eu acho que é por isso que nós, agora botando no nosso contexto, nós perdemos tanto. Nós nos desesperamos, nós não alcançamos, porque foram tantos traumas que a gente projeta esses traumas para elencos que não tem nada a ver. Eu acho que a gente projeta nossos medos nesse time que a gente tem que acreditar até o último minuto. Assim como esse time precisava dessa injeção de ânimo na ida que virou, precisava dessa injeção de ânimo agora na volta. A gente tem que acreditar até o último minuto. Independente de qualquer outra coisa, time que quer ser campeão não escolhe adversário. Time que quer ser campeão não tem medo de pegar o Corinthians por tabu. Time que quer ser campeão vai chegar lá E e o vai Vasco jogar a já quebrou vida. tabus esse ano. Sim. E se ganhar, e se der a vida, que bom, que vença o melhor. Não há garantia de que você dando a vida você ganha. Mas ganhar ou perder é do jogo. Mas a forma a gente não pode negociar de jeito nenhum.
Nem a pau que a O gente vai medo de negociar. perder tira a vontade de ganhar. Então eu vou falar uma coisa motivacional. Pra cima deles, cara. Pra cima deles. Final não se joga. Final se ganha. Tem que acreditar até o final. Exato. Não importa o contexto, não importa se tiver um expulso, até porque o Botafogo ganhou com um a menos. De qualquer forma, estou muito feliz com essa classificação. Eu até elegeria um rei da resenha, mas não. Os reis foram o elenco inteiro. De ter sido homem, do David chegar lá e falar que não queria Terem bater, culhão. de compreender, ter culhão de admitir, pô, não sou bom. Você chegar lá e admitir isso, foge da vaidade, isso é incrível, cara. E que bom que esse elenco está fechado e que bom que podemos presenciar momentos grandes como esse. Enfim, muito obrigado, amigos. Muito obrigado por assistirem. Tamo junto. Espero que façamos um grande jogo na quarta e no domingo. Voltaremos com o pós-jogo da final. Faremos aqui uma cobertura. Talvez tenha resenha cast essa semana, não se sabe ainda. Depois a gente informa vocês. Muito obrigado por assistirem e dá-lhe resenha.